Você tem dores abdominais de forte intensidade? Quer dizer, uma dor abdominal no andar superior do abdômen, irradia para o dorso, para as costas, vem acompanhada de náuseas e vômitos? Você pode estar diante de um quadro de pancreatite aguda. Claro, vamos entender melhor isso. O pâncreas é um órgão abdominal, um órgão que fica profundamente no abdômen, no que a gente chama de retroperitônio, tá? É um órgão abdominal que tem uma função tanto endócrina quanto exócrina. Função endócrina do pâncreas, produção de hormônios. Função exócrina do pâncreas, associada à digestão de certos tipos de alimento. Tá? A inflamação desse pâncreas gera o que a gente chama de pancreatite aguda. A gente tem diversas formas ou diversas etiologias para a inflamação desse órgão. A mais comum, sem dúvida, são os cálculos da vesícula biliar. Depois, a ingestão de bebida alcoólica, o álcool, é sem dúvida tóxico para o pâncreas e pode gerar uma pancreatite aguda. Medicamentos, toxinas, doença autoimune, quer dizer, produz autoanticorpos, o próprio paciente que combate o pâncreas. Então a gente tem diversas etiologias, mas 90 a 95% dos casos estão ligados a cálculo na vesícula ou excesso de álcool. E falando especificamente da inflamação no pâncreas, da pancreatite aguda causada pelos cálculos na vesícula, que a gente chama de pancreatite aguda biliar, a gente vai detalhar um pouquinho mais essa etiologia, essa origem dessa inflamação. Então, o paciente tem aqueles cálculos na vesícula, normalmente são cálculos pequenos, tá? Que são móveis dentro da vesícula biliar. O paciente faz ingestão de alimentos gordurosos, isso estimula alguns hormônios a contrair a vesícula, liberar a bile no trato gastrointestinal e auxiliar na digestão de alimentos gordurosos, tá? Quando a vesícula sofre esse estímulo, ela contrai, esses pequenos cálculos eles podem migrar, eles podem sair da vesícula. E essa passagem pelo que a gente chama de vias biliares até a eliminação desses cálculos no intestino, ela pode acabar passando pela papila do pâncreas e gerar o que a gente chama de papilite, essa inflamação pancreática. E isso pode desencadear o que a gente chama de pancreatite aguda biliar, a forma mais comum de pancreatite hoje. E como que a gente evita isso? Tratando os cálculos, num primeiro momento. E o que são os cálculos na vesícula biliar? Na verdade, os cálculos da vesícula biliar, eles são formados, tá? Eles são compostos, na sua maioria das vezes, cálculos de colesterol. Alguns cálculos têm outras origens, e aí eu posso citar os cálculos de bilirrubinato de cálcio, tá? Que é uma situação particular, eu já comento sobre isso, mas na grande maioria das vezes o cálculo da vesícula ele é formado por colesterol, então são cálculos de colesterol, e eles acontecem por uma desmotilidade da vesícula biliar, ou seja, uma dificuldade na contração dessa vesícula. Isso acaba gerando uma estase, uma bile que fica parada. Claro que ela tem uma predisposição por um desbalanço entre o colesterol e os sais biliares dessa vesícula, isso vai precipitando cálculos e acabam formando esses cálculos biliares. Num primeiro momento, cálculos pequenos, esses cálculos tendem a aumentar com o passar dos anos, tá? Os cálculos de colesterol, a grande maioria dos cálculos. Quando a gente olha para os cálculos de bilirrubinato de cálcio, esses cálculos são um pouquinho diferentes. São normalmente pacientes que têm algum tipo de anemia, né, que a gente chama de anemia hemolítica. Então ele tem alguma quebra de hemácias e isso acaba formando um cálculo específico de bilirrubinato, tá? Não é a grande maioria, sem dúvida, faz parte de um grupo menor de pacientes. E os fatores de risco para a formação de cálculo? Bom, o que a gente conhece até o momento, que são os pacientes que têm aquela síndrome metabólica, normalmente um desbalanço, pacientes que têm obesidade, pacientes que têm uma dislipidemia, quer dizer, colesterol elevado, muitas vezes, e isso é uma característica bem comum no consultório, o grupo de pacientes que nos procuram por cálculo na vesícula representa isso, tá, né? O que a gente encontra na literatura, sem dúvida, é o que a gente acaba vendo no dia a dia do consultório, que são mulheres, sobrepeso, acima de 40 anos e com histórico familiar de cálculo na vesícula. Esse é um grupo bem marcante, bem característico da formação dos cálculos na vesícula. É interessante a gente pontuar aqui os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, os pacientes que perdem peso muito rápido. Normalmente esses pacientes têm a formação sim de cálculos na vesícula, tá? Isso é um fator de risco. Então, perda rápida de peso, sendo pós-bariátrica ou não, né? Mas a bariátrica marca bem essa característica. Bom, o diagnóstico de pancreatite aguda, então estabelecer o diagnóstico de pancreatite na chegada do paciente. Na grande maioria das vezes, paciente com pancreatite, pela dor, pelo quadro agudo que ele apresenta, esse é um paciente que vai procurar um pronto-socorro. Então é um paciente que vai ser atendido com dor abdominal, uma dor que a gente chama de dor em faixa
ou dor no abdômen superior de forte intensidade, associada a vômitos, vômitos importantes, né, bem característicos. E quando esse paciente chega, ele é examinado, é estabelecidas essas características clínicas. Ainda assim, exames laboratoriais e exames de imagem são feitos, né, para avaliação, para o diagnóstico, e a gente tem que ter pelo menos 2 de 3 critérios, tá? Então a gente tem o critério clínico, que é o paciente com dor abdominal característica, apresenta vômitos, tem aquele padrão clínico da pancreatite aguda. Esse paciente pode ter amilase ou lipase, que são duas enzimas que a gente acaba dosando na entrada no pronto-socorro, na admissão, tá? Então esse é o critério que a gente chama de laboratorial. O paciente tem amilase ou lipase elevada e o paciente tem o critério de imagem, que é um exame de imagem característico, seja ele um ultrassom mostrando um aumento do pâncreas, uma inflamação pancreática, ou mais comumente uma tomografia mostrando esse aumento do pâncreas, esse pâncreas inflamado, muitas vezes com gordura peripancreática, mostrando sinais de inflamação. A gente tendo dois de três critérios, a gente estabelece o diagnóstico de pancreatite aguda. A partir desse momento, a gente vai determinar o que gerou essa pancreatite aguda, ou seja, a etiologia. É biliar, é alcoólica, é medicamentosa, é por toxina, é autoimune, então a gente vai olhar para essas características mais tarde. Mas o diagnóstico é feito por isso: clínica, laboratório ou imagem. A gente falou do diagnóstico, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da pancreatite aguda. A pancreatite aguda, uma inflamação do pâncreas, uma inflamação do órgão abdominal, uma inflamação com repercussão sistêmica. Então, esse paciente, quando chega ao pronto-socorro, vai chegar com essas características que eu citei: dor abdominal, laboratório alterado, exame de imagem característico. Esse paciente, sem dúvida, vai precisar de uma internação hospitalar. A gente coloca esse paciente em jejum, sob hidratação endovenosa, medicação para controle de dor também endovenosa, e a gente deixa esse pâncreas em repouso. Como que a gente deixa o pâncreas em repouso? Deixando o paciente em jejum. Esse paciente vai ficar sem se alimentar por boca ou por via enteral, num primeiro momento aí por 48 horas, 72 horas, tá? Na grande maioria das vezes, em 90% dos casos, isso é uma pancreatite aguda leve e esse quadro vai se resolver em 48, 72 horas, onde o paciente não tem mais dor, não tem mais desconforto e tolera a alimentação por via oral, tá? Como a gente sabe que esse paciente fez um diagnóstico ou uma etiologia de pancreatite aguda biliar, ou seja, os cálculos da vesícula geraram a pancreatite, ao término desse controle, ou seja, depois desse controle internação hospitalar, o pâncreas em repouso, isso surtiu efeito, o paciente está bem, não tem dor, não está vomitando, está aceitando a alimentação, esse é o momento que a gente vai operar essa vesícula do paciente. Operar essa vesícula pós-pancreatite. Então isso é importante. Por quê? Porque quando a gente fala em pancreatite aguda biliar, se eu não tratar essa vesícula do paciente, ele volta ao pronto-socorro em um curto intervalo de tempo com um novo quadro de pancreatite. Tá? E aí a gente não sabe se essa inflamação do pâncreas vai ser uma inflamação leve ou uma inflamação mais severa. Tá? Então a indicação de colecistectomia, da retirada da vesícula com os cálculos pós-pancreatite, é uma indicação formal e, sem dúvida, esse paciente aí nessa internação vai sofrer ou vai ser submetido à cirurgia de retirada da vesícula. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês com algumas dúvidas sobre pancreatite aguda biliar e os cálculos da vesícula biliar. Caso você tenha gostado do tema, curta, compartilhe e comente. Se você tiver dúvidas, deixe abaixo nos comentários e nos siga no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, nos siga no Instagram. Lá no Instagram a gente já falou sobre pancreatite, já colocou alguma coisa sobre cálculo de vesícula. Bem interessante. Um grande abraço.